Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo, retornando com o nosso devocional. Quero agradecer imensamente as mensagens de gratidão que eu tenho recebido por dedicar esse tempo e realizar esta mensagem, esse estudo bíblico. Na verdade, é um chamado de Deus, é a missão que nós abraçamos do nosso Senhor Jesus. E, na verdade, eu nem estou estudando a Bíblia para você. Na verdade, nós estamos estudando a Bíblia juntos. Tenho alegria de continuar com vocês a partir do capítulo 4 de São Marcos. Teve um dia que o devocional, eu coloquei ele, postamos ele, mas ele ficou privado. E quando eu vi, na madrugada, aí que eu falei, meu Deus, ficou privado o devocional, a mensagem. Aí de madrugada eu liberei a mensagem, mandei o link, acho que foi do dia 2, salvo engano. Mas vamos continuando assim. Cada dia é uma luta para fazer, viu? Gravar os devocionais é uma luta. Por que uma luta, pastor? Porque nós estamos ensinando as pessoas sobre como andar com Deus, viver para Deus e ser de Deus. Quero convidar você, então, para esse momento conosco, estudando a partir do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Alguns dos comentários nós já vimos, matéria nova também é inserida dentro do contexto de cada livro, e assim nós vamos lendo, entendendo e recebendo as informações. Que o Divino Espírito Santo possa nos inspirar, nos abençoar de forma rica, poderosa e fazer com que nós tenhamos sabedoria, entendimento, habilidade e conhecimento. Senhor, muito obrigado por nos ajudar nessa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que cada palavra lida, que cada texto, que cada direcionamento aqui seja direto ao coração de cada pessoa, para que elas sejam abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Livro de Marcos, no capítulo 4, diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-a, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro produziu 60, e outro produziu 100. E disse-lhes: Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábola, para que vendo, não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes
não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Porque o objetivo da parábola é fazer com que o ouvinte procure entender, o ouvinte procure a meditar. O que ele está falando? O que quer dizer isso? Porque muitas pessoas, quando ouve a palavra, ela não para pensar. O que quer dizer isso? O que Deus está falando? Qual é a orientação de Deus para nós? Então a parábola tem o objetivo de fazer a pessoa pensar. E então Jesus disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O que semeia a palavra, tá? Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que receberam a semente em pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmas. Antes, são temporãs. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, logo eles abandonam a palavra. E outros são os que recebem a palavra ou a semente entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100%. Aqui está quase que tudo explicado, praticamente não tenho muito que acrescentar na explicação, né? Porque dá para entender que a pessoa recebe a palavra, o diabo tem um objetivo. Quando você ouve a palavra de Deus, o diabo tem um objetivo: tirar aquela palavra do coração da pessoa. Agora, pare para pensar comigo. Se a pessoa ouve a palavra e o diabo vem e tenta roubar dela a palavra do coração, imagina lugares que nem prega, nem valoriza, nem ensinam tanto a palavra de Deus. Como é que fica a vida espiritual dessas pessoas? Portanto, eu prossigo e continuo dizendo, é necessário que cresçamos e aprendamos cada dia mais. Não a filosofia, não da religião, não aprender da igreja. As igrejas têm vários movimentos e, dentre estes, até movimentos maravilhosos. Mas não podemos perder de vista a semente principal, que é a palavra de Deus. E essa semente, que é a palavra, ela tem que ser semeada e o coração precisa naturalmente receber, entender essa palavra. Senão, o diabo acaba arrebatando essa palavra do coração da pessoa. Jesus contou uma outra parábola no verso 21, chamada parábola da candeia. Vamos olhar? Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no teto, no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido, para ouvir que ouça. E disse: atendei ao que ides e ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Ser-vos-ão ainda acrescentado, porque os que têm ser-lhe-ão dado, e aos que não têm, até o que têm será tirado. E aqui o Senhor está dizendo sobre a importância de nós acrescentarmos, entendermos mais, aprendemos mais, viver mais próximo dele. Ser de fato uma candeia, ser de fato um luzeiro para o mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas, o mundo está complicado. Mas mais complicado ainda é a atitude dos cristãos que às vezes não transmite a palavra da verdade por meio do seu
comportamento. Nós precisamos transmitir a palavra de Deus, não apenas a palavra escrita ou a palavra de maneira física e material. Nós precisamos transmitir a palavra por meio do nosso comportamento. Isto é extremamente importante. Parábola da semente. Vamos olhar o que significa a parábola da semente. E dizia: o reino do céu, ou o reino de Deus, é assim como se um homem lançasse semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si só mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aqui Jesus está falando da semente, o seguinte: temos que plantar a semente, a terra, o próprio Deus vai dar o crescimento. A nossa missão é lançar a semente. Eu não posso converter ninguém, eu não posso pressionar ninguém, eu preciso mostrar o amor de Cristo. Nós temos um trabalho social todas as segundas-feiras. Eu vou até mostrar algumas imagens aqui para você ver enquanto eu vou falando. Nós saímos pelas ruas e levamos um pão, levamos um chocolate, levamos uma água, levamos um suco, sabe? Levamos mais do que alimento, levamos a vida, levamos a alegria, levamos o prazer de servir. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo assim: a semente precisa ser plantada. Agora, quem vai dar o crescimento é a terra. Diz aqui no versículo de número, o versículo de número 27, dormindo e se levanta de noite ou de dia, e a semente brotasse, porque a terra por si só, ela frutifica, ela dá o crescimento. Então, eu, pastor, não tenho que obrigar ninguém, eu preciso simplesmente levar a semente. Como? Com amor, com alegria, com perdão, não importando quem é a pessoa. Eu não posso julgar, eu preciso jogar a semente e não julgar as pessoas. Vamos ver a próxima parábola, que é no versículo 30, a parábola do grão de mostarda. E dizia: a que semelharei o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. Sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aqui também, na parábola da mostarda, tem algo interessante. A palavra de Deus, ela vem simples, é uma semente pequena, que nasce no seu coração. Depois que ela nasce, ela vai crescendo, você vai descobrindo coisas, você vai entendendo coisas. Agora, você tem que manter um cuidado sempre de não deixar as aves dos céus pousar em suas vidas. Disso não tinha muito cuidado os fariseus, os saduceus e etc. Por quê? Jesus falou a vocês vão atrás das pessoas, tentando fazer as pessoas se tornarem seguidores de vocês. Mas quando as pessoas vêm para se tornar seguidores de vocês, vocês os faz ser pior do que o próprio inferno. Ou seja, existem pessoas que, se não vigiar, você hoje está em Cristo, aprendendo com Cristo, se você não tomar cuidado, muitas coisas vêm pousar na sua cabeça. Principalmente hoje, que nós temos uma variedade de pessoas profetizando em nome de Deus, falando em nome de Deus. Se você não tiver cuidado, pode ser que alguma coisa entre na sua cabeça
e danifique o seu modo de pensar, o teu coração. E pode ser que aquela palavra mesmo que você ouviu, ela acaba te afastando de Deus, seguindo dogmas, seguindo costumes do próprio ser humano. Então tome muito cuidado para não deixar nada e ninguém se afastar ou te afastar de Deus, tá bom? Jesus apazigua a tempestade. Vamos dar uma olhada agora? Vamos dar uma olhada. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na popa dormindo sob a almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante aqui observar que havia outros barquinhos, mas somente o barco que estava com Jesus, que estava atravessando para a região dos Gadarenos ou para a região de Gadara, porque ali havia um homem precisando de milagre. Apenas o barco de Jesus foi açoitado pelas ondas. Você percebe que muitas pessoas há no mundo, e você às vezes pergunta: por que só eu sou perseguido? Quando você carrega algo importante, você passa a ser perseguido. Poderia falar de tantas pessoas que foram perseguidos porque carregava algo importante dentro deles. Moisés foi perseguido, Davi foi perseguido, Samuel, nosso Deus, tantos profetas, Jacó, José, Jesus foi perseguido. Por quê? Porque Jesus carregava a salvação dentro dele. Jesus carregava o perdão dentro dele. Paulo, Pedro, todas as pessoas que carregam uma semente de grandeza dentro delas, elas são perseguidas. E é o que nós estamos vendo aqui. Todas as pessoas que querem viver com um propósito, elas são perseguidas. Não preciso nem falar das pessoas de sucesso hoje, porque nós veríamos muitas pessoas que hoje têm sucesso, mas elas também passaram grandes momentos difíceis, mas elas não perderam o propósito. Não perca o seu propósito. Também não olhe para os outros barquinhos, porque ninguém ao seu redor talvez estejam enfrentando a luta que você está enfrentando. Sabe por quê? Porque você tem um propósito, você vai vencer, você quer chegar do outro lado e nós vamos chegar juntos em o nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração e eu espero ter lhe ajudado, e amanhã já vamos para o capítulo 5 de Marcos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai Celestial, muitíssimo obrigado pela vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Pai Santo e Eterno, eu te peço, meu Deus, coloca tua mão, teu poder, tua graça na vida de todos que oram comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, estende sobre eles o teu poder, perdoa e faça com que a semente plantada no coração dele e dela seja firme. Nunca deixe, meu Pai, essa semente se perder. E aquela semente que cresceu, que multiplicou no coração dessa pessoa, que ela não permita que as aves dos céus, que os demônios venham roubar, tirar proveito no coração, na vida ou na alma dela. Em nome de Jesus, declaramos: bênção de Deus seja sobre todos. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia.
Olha, eu agradeço muito por você estar conosco, tá bom? Eu falei que ia mostrar umas imagens do nosso trabalho social, mas acabei não mostrando. Eu vou mostrar depois, vou gravar um vídeo depois, aliás, vou montar o vídeo, porque imagens é o que nós mais temos, mas eu vou gravar um vídeo e aí eu vou montar o vídeo e vou mandar para você mostrando o trabalho social nosso, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da companhia e até amanhã o capítulo 5 do livro de Marcos. Deus abençoe, forte abraço e até lá.